Olá, meu nome é Dona Eulália e eu sou do interior de Minas Gerais. Tenho 82 anos e ao longo da minha vida vivi tantas histórias que hoje, como avó, adoro compartilhar com vocês. Mas antes de começar, peço um favorzinho. Se você gosta de histórias como a minha, deixa o seu like aí embaixo. Isso é muito importante para mim, porque assim o YouTube vai entregar essa história para mais pessoas e eu vou conseguir alcançar mais corações que, como você, adoram ouvir histórias verdadeiras e cheias de emoção. E se inscreve no canal se não for inscrito. E me conta de onde você está assistindo. Eu adoro saber onde minha história está chegando. Estou sempre curiosa para saber em que lugar do Brasil ou até do mundo minha voz está ecoando. Agora, se você já deu o like, vamos começar minha história. Então, meus pais eram pessoas simples, mas de bem com a vida. Eles trabalhavam muito, desde o amanhecer até o cair da noite, mas conseguimos ter uma boa vida por causa da nossa roça de café. A nossa fazenda ficava no coração de Minas, cercada por montanhas verdes e por aquelas trilhas que só quem já viveu no interior conhece. O café sempre foi a nossa principal fonte de sustento e a gente tinha uma plantação linda, daqueles cafezais que você olhava e ficava sem palavras. O cheiro do café que vinha das lavouras era tão forte que parecia que ele fazia parte da nossa alma. Meus pais eram donos de um pedaço de terra grande e, como era comum naquela época, a família trabalhava unida. Eles tinham uma grande responsabilidade, porque, além de plantar, também precisavam cuidar dos trabalhadores que estavam conosco, muitos deles até morando na fazenda. E com o tempo, a roça foi se expandindo. Vendíamos café para outras cidades e até para fora do estado. O dinheiro que ganhávamos com o café nos dava uma vida tranquila, mas não sobrava luxo. A gente vivia bem, mas sempre com os pés no chão. Eu tinha uma infância feliz, cheia de brincadeiras e risadas, mas também de muito trabalho. Não tinha moleza não, viu? Desde pequena, ajudava a minha mãe na cozinha e o meu pai no campo. No fim de semana, era comum a casa inteira se reunir para preparar o café da manhã e a mesa sempre estava farta, com aquele pão caseiro, queijo e, claro, o café fresquinho. A vida parecia perfeita e eu não imaginava que algo pudesse mudar tudo tão de repente. A nossa roça, a nossa casa, tudo aquilo era fruto do esforço dos meus pais e eu me sentia orgulhosa de ter nascido naquela família. Mas a gente sabe, né? Quando a gente menos espera, a vida vira do avesso. E foi isso que aconteceu naquela noite. Era uma noite de domingo, algo simples, mas tão especial para a gente. Por volta das 7 horas da noite, já estava todo mundo em casa, como era de costume. A mesa da sala estava repleta de frutas que acabamos de colher. O cheiro de café ainda estava no ar e a conversa fluía tranquila. Meu pai e minha mãe estavam sentados no sofá, com os rostos sorridentes, falando sobre a semana de trabalho, enquanto eu e meus irmãos ficávamos ao redor, contando histórias e rindo. Aquela noite parecia tão comum, tão segura. O céu estava limpo e a lua cheia brilhava forte, iluminando as montanhas ao longe. Não havia sinal de que nada pudesse dar errado. Era uma dessas noites que fazem você se sentir em paz, sabe? Mas a paz da nossa casa durou pouco. Foi quando, de repente, ouvimos um barulho estranho, um rangido de madeira, como se alguém estivesse forçando a porta da frente. Meu pai levantou-se na hora, pensativo, e disse: "Alguém está tentando entrar, mas isso não é normal. Vamos ver o que é." Antes que ele pudesse abrir a porta, ela foi arrombada com uma força brutal. A porta de madeira voou para o lado e, naquele momento, a nossa tranquilidade foi quebrada por uma onda de pânico. Eram homens, muitos homens, todos encapuzados e armados. Eles invadiram a casa como se já soubessem exatamente o que queriam. O barulho de passos pesados ecoava pela casa, e a luz da sala piscava, criando uma sensação de terror ainda mais forte. Meu pai tentou se manter calmo, mas sua voz falhou ao falar. "O que vocês querem?" ele perguntou,
mas a resposta foi um grito gutural. Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro da venda do cafezal? Eles pareciam saber exatamente do que estavam falando. A venda do café? Minha mãe tinha contado para uma vizinha e talvez talvez um daqueles trabalhadores que havia saído da fazenda, tivesse espalhado a notícia. Mas naquele momento, a casa inteira parecia desabar. Meus irmãos estavam petrificados, sem saber o que fazer, e minha mãe, em um gesto desesperado, foi até meu pai e tentou acalmá-lo, dizendo: "Não, por favor, eles não sabem de nada." Mas os homens não estavam ali para conversar. Eles estavam ali para levar tudo, para revirar cada canto em busca do que eles achavam que era nosso maior tesouro, o dinheiro da venda do café. Eles vasculharam a casa toda. As gavetas, as estantes, os baús de roupas. Nada escapou. Mas mesmo assim, algo parecia faltar para eles. Foi quando o líder, o homem mais alto e mais ameaçador, olhou para meu pai com um olhar de pura raiva. "Eu sei que vocês têm mais, muito mais. Sabemos da venda, sabemos do valor. Onde está?" Meu pai, com a voz tremendo, tentou explicar. "Eu já mandei parte do dinheiro para o banco. Só o que restou é pouco. Está na gaveta da escrivaninha." Mas eles não acreditaram. Eles queriam mais. E foi então que, no meio daquela confusão, meus olhos encontraram os deles, os olhos dos bandidos, e eu percebi o que estava por vir. Um deles me olhou de uma forma tão fria, tão calculista, eu senti um arrepio na espinha. "Essa aqui", disse ele apontando para mim, "é a verdadeira riqueza deles." Eu não sabia o que ele queria dizer com isso, mas em um instante fui arrancada do meu lugar, com uma mão forte agarrando meu braço, e tudo o que eu consegui fazer foi gritar: "Mãe! Pai!" Mas eles não puderam fazer nada. Meus gritos ecoaram pela casa, mas ninguém podia fazer nada para me salvar. Os bandidos me arrastaram para fora, para o escuro da noite. E minha família ficou lá, impotente, assistindo à destruição da nossa vida. Mas o pior ainda estava por vir. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. O medo me paralisava, o pânico tomava conta de mim, mas o mais terrível de tudo era ver o olhar do meu pai, aquele homem que eu sempre admirei, aquele homem que me ensinou tanto sobre a vida, que agora parecia estar diante de uma escolha impossível. Os bandidos continuaram pressionando. O líder, o homem mais ameaçador, olhou para meu pai com uma expressão furiosa e disse: "Sabemos que você sabe onde está o dinheiro. Diga agora onde está, ou eu levo a sua filha. E não adianta tentar enganar, porque vamos achar o que queremos de qualquer jeito." Eu estava apavorada, sentindo cada segundo daquilo como se o mundo estivesse desmoronando. Meus olhos se encontraram com os de meu pai, e eu vi algo que nunca imaginei ver: hesitação. Ele estava entre a vida de sua filha e o dinheiro, entre o amor que ele dizia ter por mim e a necessidade de manter a fazenda, o cafezal, tudo o que ele construiu com tanto esforço. Eu sabia que ele sabia onde estava o dinheiro. Ele não estava mentindo, não estava enganando. Mas naquela hora ele não disse nada. Ele ficou quieto, os olhos baixos, como se estivesse se preparando para fazer algo que ele mesmo não queria, algo que ele sabia que era errado. O silêncio foi esmagador. O homem, percebendo que meu pai não ia falar, se aproximou de mim com o olhar ainda mais ameaçador. "Eu vou levar ela então, e você vai ver o que acontece se não falar. Vamos ver se a dor de perder a filha vai te fazer mudar de ideia." E, em um movimento rápido, ele me puxou para fora da casa e eu ouvi a voz do meu pai. Ele gritou, mas a voz dele estava cheia de uma dor que eu nunca havia ouvido antes, e foi como se ele estivesse se despedindo de mim, como se já soubesse que tinha feito uma escolha e não havia mais volta. "Por favor, pai, não!" eu gritei, mas ele não disse uma palavra. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Eu não entendia mais nada. Como meu pai, que sempre me protegia, que sempre dizia que eu era a coisa mais importante para ele, podia fazer aquilo? Ele estava preferindo o dinheiro, a nossa fazenda, tudo o que tínhamos, ao invés de me salvar.
Era como se ele tivesse decidido que o que ele tinha construído durante toda a vida valia mais do que a minha vida, do que a minha segurança. A dor de saber que meu próprio pai preferiu a terra, o café, o dinheiro da venda, em vez de me proteger, me feriu de uma maneira que eu não consigo descrever até hoje. Eu sempre pensava que ele me amava mais do que tudo, mas naquele momento eu vi que o amor dele não era suficiente para superar a ganância. Eu fui arrancada de lá, das mãos dele e arrastada para o desconhecido, para o escuro, enquanto ele ficava para trás, parado, em silêncio, talvez arrependido, mas já tarde demais. A sensação de ser abandonada, de saber que o próprio pai fez essa escolha, foi a pior dor que eu já senti. Eu não conseguia entender. Como ele pôde fazer isso? Como ele pôde me deixar para trás, para proteger aquilo que era de pouco valor perto do que ele deveria proteger? A sua filha, a sua família? Eu ainda não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Fui puxada pelos braços, sem forças para reagir, enquanto os bandidos me arrastavam para fora da casa. O ar frio da noite parecia cortar minha pele, mas o que doía mesmo era o peso daquilo tudo. A dor no meu coração, o medo, a angústia. Estava tudo se misturando. Eu sentia como se o mundo estivesse desmoronando ao meu redor, e tudo o que eu mais queria era voltar para os braços da minha mãe, voltar para o conforto da nossa casa, para a segurança do nosso lar. Enquanto eu era levada, os gritos dos meus pais começaram a se perder na distância. As palavras de minha mãe, "Minha filha, por favor, volta", ecoavam em minha mente, mas era tarde demais. Eu olhei para trás uma última vez e vi a casa que eu conhecia tão bem sendo invadida e destruída. Os homens estavam revirando tudo. Pegaram as joias que estavam na gaveta da minha mãe, o relógio de ouro que meu pai herdou do avô dele e até os móveis mais simples da casa. Tudo que tinha algum valor estava sendo levado, mas eu sabia, o mais precioso já tinha sido tirado. O que eu sentia era uma mistura de raiva e impotência. Eu não podia fazer nada, não podia lutar contra aqueles homens armados. Tudo o que eu amava estava sendo destruído. E, enquanto os bandidos me arrastavam pela estrada de terra, eu via na distância os outros homens vasculhando cada canto da nossa casa, levando aquilo que não tinha preço. As memórias da nossa família, o suor do trabalho do meu pai e da minha mãe. Fomos andando por um bom tempo sem que ninguém falasse nada. Eles me mantinham calada, com as mãos amarradas, e o medo só aumentava conforme nos afastávamos cada vez mais do nosso mundo, da nossa fazenda. Eu não sabia para onde estávamos indo, mas sentia que estava indo para um lugar onde ninguém poderia me encontrar, onde minha família não teria mais acesso a mim. Durante a caminhada, eu me dei conta de algo que me cortou ainda mais o coração. Aquelas pessoas, aquelas sombras que me levavam, estavam ali por causa do que tínhamos conquistado com tanto esforço. Eles estavam roubando o nosso futuro, a nossa vida, e o pior de tudo, eles sabiam que, para conseguir o que queriam, precisavam tirar de nós algo que era muito mais valioso que o café, que o ouro, que as riquezas da nossa terra, a minha liberdade, minha dignidade e minha própria existência. Mas o pior ainda estava por vir. Eu só não sabia ainda como aquela noite cruel transformaria a minha vida para sempre. Naqueles momentos de angústia, eu só conseguia pensar em uma coisa: será que alguém vai me procurar? Será que alguém vai lutar por mim? Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, eles me levaram para um lugar sombrio, um porão escuro e úmido, onde as paredes estavam sujas e cheiravam a mofo. O silêncio era de cortar a respiração e a escuridão parecia me engolir. Sem força, sem poder de reação, me jogaram no chão e me amarraram, as cordas apertando os meus pulsos até doer. Eu não conseguia acreditar que estava ali, longe de casa, longe de tudo o que era meu e, o pior de tudo, sem saber o que aconteceria com minha família. Eles me deixaram ali, jogada no chão, por horas que se arrastavam como se fossem dias inteiros. Meus olhos estavam cheios de lágrimas, mas eu não conseguia mais chorar. Apenas sentia uma dor profunda, uma angústia no peito.
Meu coração estava quebrado e eu não conseguia entender como o meu próprio pai tinha deixado isso acontecer. Como ele preferiu o dinheiro em vez de me proteger? Essa dor era a pior de todas. Não só por estar ali, aprisionada, mas porque sentia que ele não me amava o suficiente para me salvar. Ele não lutou por mim. E isso machucava mais do que qualquer dor física. Passou mais um tempo até que finalmente os homens voltaram. O líder deles, aquele homem cruel que parecia gostar do sofrimento alheio, entrou no porão. Ele me olhou por um instante e disse com voz firme: "Onde está o dinheiro, menina? Onde o seu pai guardou tudo? Sabemos que você sabe. Não adianta mentir." Eu não sabia. Eu não sabia onde meu pai guardava o dinheiro. Ele sempre foi muito reservado com essas coisas e, além disso, não queria entregá-lo a eles. Eu olhei para ele com o olhar cheio de raiva, mas também de medo. Eu não sabia como explicar que eu não sabia nada sobre isso, que não tinha como ajudá-los. E então, sem aviso, ele me deu um tapa no rosto. O som do tapa ecoou pela sala escura e fez com que minha cabeça batesse para o lado. O golpe foi tão forte que me deixou tonta por alguns segundos, mas o que doeu mais foi a humilhação. Eu estava ali, com o rosto queimando da dor, sem poder fazer nada, enquanto aqueles homens tentavam arrancar de mim algo que eu não tinha. Era como se a dor no meu rosto fosse apenas um reflexo da dor no meu coração, da dor de saber que o meu próprio pai me abandonou, que ele preferiu os bens materiais do que a minha vida. Eu comecei a chorar, não só pela dor física, mas pela dor profunda dentro de mim. Lembro de me sentir tão pequena, tão insignificante naquele momento. Eu queria voltar para casa, para os braços da minha mãe, para sentir o conforto da nossa terra, das coisas que faziam parte da minha vida. Mas isso parecia tão distante agora. Eu queria tanto que meu pai tivesse lutado por mim, que tivesse dito: "Ela vale mais do que qualquer tesouro." Mas naquele momento, tudo o que eu sentia era tristeza, dor e um vazio tão grande que parecia não ter fim. Enquanto os homens continuavam a me interrogar, eu sabia que estava perdida. E a única coisa que me restava era tentar aguentar aquela dor, tentar resistir àquilo tudo. Porque no fundo, algo dentro de mim me dizia que a dor da perda, da traição, seria muito mais difícil de suportar do que qualquer coisa que eu pudesse passar ali. Era uma madrugada fria quando eu acordei no porão, ainda amarrada e sozinha. O silêncio era quase insuportável, quebrado apenas pelo som dos meus próprios batimentos cardíacos acelerados. Eu estava assustada, ainda sem entender como minha vida havia se transformado daquela maneira. Mas de repente, ouvi passos se aproximando. Um dos homens, aquele que estava encarregado de ficar de guarda, entrou no porão. Ele parecia mais irritado, mais impaciente, como se tivesse perdido a paciência com a situação toda. Eu tentei ficar o mais quieta possível, mas o pânico estava começando a tomar conta de mim. Ele se aproximou de mim com um olhar fixo e ameaçador, e as palavras que ele disse me fizeram sentir um frio na espinha. "Você vai nos dizer onde está o dinheiro, ou vai se arrepender." Ele falou com uma voz baixa e cruel, tentando intimidar. Eu sentia medo, mas ao mesmo tempo havia uma força dentro de mim que me fazia resistir. Eu não sabia nada sobre onde meu pai guardava o dinheiro. E naquele momento, a única coisa que eu queria era sobreviver, sair daquele lugar. Eu gritei o mais alto que pude, na esperança de chamar a minha atenção dos outros. "Me soltem! Por favor, me soltem!" Gritei, minha voz tremendo, mas cheia de desespero. O som do meu grito ecoou pelas paredes do porão e logo os outros homens ouviram, correndo para ver o que estava acontecendo. Eles chegaram rapidamente e viram a situação. O homem que estava comigo foi cercado pelos outros, e o que aconteceu a seguir me fez ter uma esperança renovada. Os homens começaram a brigar entre si, e foi nesse momento de confusão que consegui me soltar um pouco, puxando as cordas que me prendiam com as mãos trêmulas. Minha mente estava a mil, e eu sabia que essa poderia ser minha única chance de escapar. Eu aproveitei a distração deles e corri para a porta do porão. Mas a dor e o medo ainda me assombravam,
mesmo enquanto eu tentava me afastar daquele lugar. Enquanto os homens discutiam entre si, eu não sabia por quanto tempo conseguiria correr, mas sabia que precisava ir para longe. O que havia acontecido dentro daquela casa e o que meu pai havia feito me marcaria para sempre. Mas naquele momento, eu só queria sobreviver. Eu queria encontrar um jeito de voltar para casa, de ser livre novamente. Os dias no porão pareciam se arrastar como se o tempo tivesse parado, e a dor da prisão só aumentava a cada momento. Eu estava cansada, exausta física e emocionalmente, e o medo me consumia. Cada barulho, cada passo que ecoava na escada fazia meu coração acelerar. Eu sabia que a qualquer momento eles poderiam voltar para me ameaçar, ou pior. O sofrimento dentro daquele porão era algo que eu jamais imaginei enfrentar, mas eu não tinha escolha senão resistir. Ainda assim, uma parte de mim mantinha a esperança de que, eventualmente, algo mudaria. Eu sabia que, embora estivesse sozinha e abandonada ali, a minha força interior estava me ajudando a sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, o que mais me doía era o abandono de minha própria família, especialmente de meu pai. Ele havia me deixado para trás, escolhido o dinheiro acima de mim, e isso me dilacerava por dentro. O sentimento de traição estava mais vivo do que nunca. Eu tentava não pensar nisso, mas era impossível não sentir a dor daquilo. No entanto, algo mudou naquela tarde. Depois de dias de cativeiro, os homens finalmente decidiram que me libertariam. A decisão deles não foi nada clara, mas parecia que a pressão e os riscos estavam aumentando, e ao final, a escolha deles foi me liberar para me livrar da presença de uma testemunha. Eles estavam cansados de mim, talvez pensaram que eu não teria mais nada a me oferecer. Quando me soltaram das cordas, o alívio não foi completo. Eu ainda estava fraca, e a dor das feridas no meu corpo me lembrava do quanto tinha sofrido. Eles me olharam como se eu fosse nada mais do que um incômodo, uma peça fora do jogo deles. "Vai embora", disseram com um tom desinteressado, "mas se você denunciar a próxima vez, você não terá tanta sorte." Eu mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Não havia emoção, nem alegria pela liberdade, só uma sensação de vazio. Eu estava livre, sim, mas a liberdade não significava mais nada quando tudo o que eu conhecia havia sido destruído. O pior de tudo era que, mesmo saindo de lá, os momentos em que estive aprisionada, com aquele medo constante, a dor da solidão, a sensação de abandono, ainda ecoavam na minha mente. O cativeiro, embora fisicamente distante, ainda estava dentro de mim. Cada passo que eu dava para longe daquele lugar me lembrava dos horrores que havia vivido. Eu me afastei do local o mais rápido que pude, mas a estrada para a liberdade não era fácil. O caminho estava cheio de dor, de lágrimas e lembranças que não consegui deixar para trás. O medo e a raiva estavam comigo em cada passo. O que mais doía, no entanto, era que, mesmo quando eu fui libertada, mesmo quando eu finalmente consegui sair daquele pesadelo, não havia alegria verdadeira. Não havia consolo para o que eu tinha vivido, nem para o que ainda estava por vir. Eu sabia que, ao voltar para a minha casa, as coisas nunca mais seriam as mesmas. A relação com meu pai, que já estava marcada pela traição e pela escolha dele, nunca mais seria como antes. O que ele fez ou deixou de fazer me perseguiu por toda a vida. O único consolo que eu tinha naquele momento era o fato de que estava viva. E por mais que meu coração estivesse partido, eu sabia que a luta ainda não tinha acabado. A dor que eu sentia não seria o fim de mim. Eu tinha sobrevivido, e isso era tudo o que eu podia fazer. Para mim, isso já era uma vitória. Quando finalmente cheguei em casa, o peso da minha liberdade parecia ainda mais pesado. A casa estava silenciosa, mas eu podia sentir o cheiro da madeira e do café. Tudo me lembrava dos dias felizes que passamos ali. Porém, nada parecia igual. O lugar que eu um dia chamava de lar parecia agora estranho, como se a dor e a tristeza tivessem se infiltrado em cada canto. A primeira pessoa que vi foi minha mãe. Ela estava na porta,
e quando me viu, não conseguiu conter as lágrimas. Ela correu até mim e me abraçou com tanta força que eu quase não consegui respirar. O calor do abraço dela, a suavidade de sua voz dizendo: "Minha filha, você voltou. Você está viva." Era tudo o que eu precisava naquele momento. Mas ao mesmo tempo, não conseguia sentir a mesma alegria. Eu queria sentir gratidão por estar ali, mas dentro de mim ainda havia um buraco, uma dor que não se curava. "Eu não sei o que dizer, mãe. Não sei o que aconteceu", eu disse, com a voz embargada. Eu fui deixada para trás. Ela me olhou com os olhos cheios de tristeza. "Eu sei, filha. Eu sei." As lágrimas dela caíram como se não tivessem fim. "Eu rezei todos os dias, esperando que você voltasse para mim." Eu não sabia como responder. O abraço dela era como um consolo, mas ao mesmo tempo, a decepção que eu sentia com meu pai estava me consumindo. Ele não tinha vindo atrás de mim. Ele não havia feito nada para me buscar, para me salvar. Eu não podia entender. O homem que deveria me proteger, que me prometeu que nada de mal me aconteceria, tinha feito a pior escolha de todas. Ele escolheu o dinheiro, escolheu a fazenda e me deixou ser levada sem lutar por mim. "Mãe", eu comecei com a voz trêmula. "Eu não sei o que fazer. Eu voltei, mas eu não consigo perdoá-lo." Minha mãe olhou para mim com um olhar de compreensão, como se soubesse exatamente o que eu estava sentindo. Ela não disse nada, mas seu silêncio falou mais do que qualquer palavra. Ela sabia o quanto meu pai havia falhado. Ela sabia que o que ele fez não tinha explicação. Eu fui até o quarto onde sempre dormia e tudo ali parecia tão vazio. O cheiro das paredes, das roupas no armário, tudo me lembrava dos tempos antes do pesadelo que vivi. Mas a dor não passava. Eu estava em casa, mas sentia que não pertencia mais àquele lugar, que minha família estava quebrada de uma forma irreparável. Meu pai não estava lá. Ele havia ido trabalhar, como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse mudado. Mas dentro de mim, tudo havia mudado. O que ele fez ou deixou de fazer ainda me cortava por dentro. Como ele pôde escolher o dinheiro em vez de mim? Como ele pôde me abandonar daquela forma? Eu não sabia se conseguiria olhar para ele novamente, se conseguiria lidar com a ideia de que ele preferiu salvar tudo o que tinha construído, mas não a sua própria filha. Eu sabia que o tempo não traria as respostas que eu procurava. A decepção que eu sentia por ele seria uma ferida que nunca cicatrizaria completamente. Não importava o quanto tentássemos reconstruir a nossa vida juntos. Eu sabia que, ao olhar para meu pai, sempre veria a decisão que ele tomou naquela noite quando me deixou para trás. Os dias que se seguiram ao meu retorno foram cheios de silêncio e distância. Eu tentava, de todas as maneiras, colocar um sorriso no rosto, especialmente para minha mãe, que fez de tudo para me ajudar a me recuperar daquilo tudo. Ela estava comigo, tentando me apoiar, mas eu sabia que ela também estava sofrendo com a dor que meu pai havia causado. Ela nunca falou sobre o que aconteceu, mas eu sabia que, em seu coração, ela sentia o mesmo vazio que eu sentia. A confiança que tínhamos no meu pai estava quebrada, e nada poderia consertar isso. Meu pai, por outro lado, parecia querer seguir em frente, como se nada tivesse mudado. Ele não falava sobre o que aconteceu. Não falava sobre a noite em que me perderam. Ele estava focado no trabalho, como sempre. Mas ele não conseguia ver que, ao fazer isso, ele estava me perdendo de uma forma que nunca seria possível de recuperar. Eu nunca o olhei da mesma maneira depois daquilo. O homem que deveria me proteger, que deveria lutar por mim, me deixou para trás por causa de dinheiro e poder. E isso, minha gente, não tem perdão. Certa noite, ele tentou se aproximar de mim, talvez buscando alguma forma de consertar o que havia feito. Ele se sentou ao meu lado e, com um tom de arrependimento, disse: "Filha, eu sei que falhei com você, sei que te machuquei, e não sei como te pedir perdão. Eu fui fraco, Eulália. Mas eu amo você." Eu olhei para ele e o vazio tomou conta de mim. Aquelas palavras não significavam nada.
Nada podia apagar o que ele fez, a escolha que ele fez por mim naquela noite. Eu o olhei nos olhos e, pela primeira vez, percebi que as palavras dele não chegavam mais até mim. Você não me ama, pai. Você ama o que pode comprar com o seu dinheiro. E eu não sou isso. Eu não sou o que você escolheu me fazer ser. As palavras saíram mais duras do que eu imaginava, mas foi como se, ao dizê-las, um peso fosse tirado de mim. Eu não o perdoava e nunca o perdoaria. O que ele fez foi irreparável. Ele me traiu, me deixou em um momento de extrema vulnerabilidade. Não podia mais olhar para ele sem ver o homem que escolheu o ouro ao invés da própria filha. Nada, nunca, poderia apagar aquela noite. A partir daquele momento, meu pai passou a ser um estranho para mim. Mesmo vivendo na mesma casa, mesmo com a presença dele ali, algo dentro de mim morreu. Eu nunca mais fui a mesma filha que ele tinha antes daquele pesadelo. Não pude mais olhar para ele com os mesmos olhos de antes, com a mesma confiança. A saudade de quem ele foi ainda existia, mas a decepção me bloqueava de ver qualquer outra coisa. E assim, os anos passaram, e eu segui minha vida. A dor da perda não diminuiu, mas com o tempo eu aprendi a viver com ela. Eu fiz minhas escolhas, vivi minhas lutas e fui forte para mim mesma. Eu sabia que, apesar de tudo, havia superado o maior desafio de todos: sobreviver. Mas a sombra do que aconteceu nunca me deixou. E ao olhar para trás, eu percebi que, por mais que o tempo passasse, a verdade era uma só: eu nunca perdoei meu pai. Ele fez a escolha dele e eu fiz a minha. E por mais que eu tenha sido marcada por aquilo tudo, eu também aprendi a ser mais forte do que eu imaginava. Se você chegou até aqui, quero muito saber o que você achou dessa história. Deixe seu like se você se emocionou com a jornada da Eulália. E, se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais histórias como essa para você. E por favor, deixe um comentário me dizendo o que você faria no lugar da Eulália. Você acha que seria possível perdoar o seu pai? Eu adoro ler e responder os comentários de vocês. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam essa história. E me diga também de onde você está assistindo. Eu fico muito feliz em saber que as minhas histórias estão chegando em tantos lugares diferentes. Até o próximo vídeo, pessoal!